circuitos elétricos? Os circuitos elétricos é o tópico da eletricidade mais presente no nosso cotidiano. Praticamente tudo que a gente vê de objeto eletrônico tem um circuito elétrico. Com a eletricidade, a gente faz muitas coisas. E a eletricidade é realmente consumo caro, certo? E por isso que a gente tem que ser bem econômico. E no nosso cotidiano existem vários exemplos. Tomadas, lâmpadas, até nosso ventilador que está refrescando a gente também faz parte do circuito elétrico. Aqui é um circuitinho básico. Vocês já viram como que funciona a lâmpada? Vocês só apertam e ela acende, certo? Aqui é um circuitinho mais ou menos como se fosse por dentro da parede. Você aperta o botãozinho e acende a luz. Precisam de 2 fios para isso. O circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como resistor, todas essas coisinhas pequenininhas, um celular. São várias coisinhas compostas que formam um circuito elétrico. A lâmpada precisa do fio, precisa da eletricidade. São várias coisas que, uma ligando a outra, que formam um circuito elétrico. Aqui também é um exemplo, só que em vez de a gente utilizar a eletricidade, a gente usa baterias. Então, quer dizer, não precisa só de 110, 220, que todo mundo está acostumado a ver. Pode ser baterias também. Alguém já viu uma lanterna por dentro? Nunca tentou desmontar para ver? Nunca? Aqui é mais ou menos uma lanterna por dentro. A lampadinha, o botãozinho que é como se fosse um interruptor e as baterias que funcionam com eletricidade. Isso daqui, que nem o desenho anterior, é como se fosse um desenho. A gente vem da lanterna. Aqui é um técnico que usa isso. É uma linguagem técnica. As baterias, a lâmpada e o interruptor. Dá para entender? A corrente elétrica e a eletricidade, propriamente dita, estão presentes a todo tempo ao nosso redor. Até em nós mesmos. Quem nunca tomou um choquezinho quando relou em alguém? Na natureza, o relâmpago. O relâmpago também é uma espécie de eletricidade, né? É uma descarga elétrica. No corpo humano, quando nós vemos uma imagem, nós enxergamos, por exemplo, essa imagem que a gente enxerga, ela é transmitida por ondas elétricas até o nosso cérebro, que também é considerado uma eletricidade. Que nem eu disse, vários aparelhos e utensílios de nossa casa precisam de um circuito elétrico. Chuveiro, ferro de passar roupa, lâmpada, até nosso celular também é formado por um circuito elétrico. É chamado de corrente elétrica um fluxo de elétrons ordenados, né? O fluxo ordenado de elétrons em uma determinada secção. O fluxo de cargas ele pode gerar em um condutor, mas não um isolante. O que seria isso? Madeira. O que vocês acham que a madeira é? Ela é um condutor ou ela é um isolante? Por que vocês sabem isso? Alguém já testou? E um ferro? O ferro é o quê? Condutor? Então quer dizer que se eu colocar uma madeira na tomada, eu não vou tomar choque. E o ferro eu vou. Então, a lei de Ohm, ela descreve a relação entre a intensidade, a tensão e a corrente. Aquele Vzinho significa tensão, certo? Já que o Rzinho significa resistência e o I, corrente. Isso daqui é para ver quanto de corrente vai passar, quanto que vai precisar. Né? Tá vendo essas bolinhas andando? Essas bolinhas são os eletronzinhos, que vão caminhando pelo fio até chegar lá. Ali é um exemplozinho de um pedacinho de fio. A corrente alternada é aquela que varia o sentido. Eu vou dar um exemplo na prática. Imagine aqui a rua da saidinha, que tem ida e volta. Imaginaram? Ou o portão. De manhã a gente entra no portão. De tarde vocês. De tarde vocês entram pelo portão e quando dá 6 horas da tarde vocês saem. É mais ou menos isso a corrente alternada. A corrente passa e depois ela volta pelo mesmo lugar. E corrente contínua, sem lei, alguém sabe? É ao contrário de alternada. Imagine a Avenida São Carlos lá para o centro, entre Catedral e Palácio dos Pombos. É um único sentido, certo? Então, a corrente contínua é a mesma coisa. Ela só tem um sentido. Pelo mesmo fio ela só vai. A de cima, que é uma linha reta, é a corrente contínua. E a de baixo é a corrente alternada. Vocês veem que ela varia. Alguém saberia montar um esqueminha elétrico para mim? Alguém saberia? Alguém quer vir aqui?
Vem você aqui então. Se você montar o circuito errado, vai pegar fogo em tudo. Beleza. Alguém sabe que pecinha é aquela pretinha lá em cima? Interruptor. Alguém sabe me dizer o que é isso? Isso... Quem disse semáforo? Ó, é justamente o que ele falou. Isso daqui é um semáforo, só que representado em forma pequena. Então, que nem funciona os semáforos na cidade, isso daqui é em miniatura. É um semáforo aberto para todo mundo ver como funciona. Eu vou ligar para vocês verem as luzinhas acendendo. Imagine que isso daqui seja uma rua e essa daqui seja outra. Enquanto aqui está aberto... Eu vou reiniciar para vocês verem. Enquanto aqui a rua estão passando os carros, aqui eles estão fechados. Sinal vermelho. Aqui funciona igualzinho como se fosse na cidade. Conforme aqui está verde, vai para amarelo e aqui continua em vermelho. E depois muda, tá vendo? Tá dando para todo mundo ver? Isso daqui é um exemplo de circuito elétrico.